Olá, futas! Eu sou a Melissa. E eu sou a Natália. E hoje nós viemos honrar nossas origens, né, visivelmente nórdicas. Brincadeira, né, gente? A gente é cearense. E hoje a gente veio aqui contar histórias que se passaram aqui no nosso estado, clássicos que, assim, só quem viveu sabe. E a maioria dessas histórias já estão quase assim, começando a ficar no âmbito da imaginação e virando quase um folclore. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve logo aqui no canal e ativa as notificações. Então bora logo começar essa bagaça. A primeira história de hoje envolve uma personalidade que ame ou odeie. Se você é cearense, você sabe quem ele é e do que ele é capaz. Estamos falando aqui de Cid Gomes. Eis que em 2013, quando o Cid era governador do Ceará, tinha uma adutora de água que fornecia para vários municípios do interior, dentre eles Itapipoca, né, que é o nosso cenário de hoje. Só que aí teve um problema nessa adutora, os canos refuleiragem tudo romperam e vazou água para tudo que era canto. A população começou a ficar revoltada e pedindo pro governo fazer alguma coisa. Eis que o Cid Gomes arregaçou as mangas e foi lá resolver isso com as próprias mãos. Ele deu aquele famoso tibum na caixa d'água e ficou lá mergulhando, tentando unir os canos, sei lá, alguma coisa assim pra impedir o vazamento. É aquela história, né, gente? Ela faz o encanamento dela. E nós temos essas históricas imagens da maricona de sunguinha mergulhando na caixa d'água. Gente, parece assim uma fase da Lara Croft. No final das contas, ele não conseguiu resolver o problema, mas uma moradora disse que ele parecia bastante irritado, e foi por isso que ele foi tentar resolver as coisas em primeiro lugar. Pra quem não é do Ceará, gente, vocês têm que saber que o Cid é uma pessoa extremamente impulsiva. Ele é aquela pessoa, assim, que não tem paciência pra quem tá começando. Se você estiver tentando resolver algum problema e não estiver dando certo, ele simplesmente vai te arrancar do seu posto e tentar resolver aquela história ali com as próprias mãos. Outro bom exemplo disso é o icônico dia da retroescavadeira. Nossa, eu tô toda cagada de lip tint. E provando que o cearense não tem um minuto de paz, em fevereiro desse ano, os policiais estavam lá fazendo maior baderna no começo do ano. E até hoje eu não entendi o que era que eles estavam fazendo. Acho que era tipo um protesto. Eu só sei que tava a maior baixaria. E lá em Sobral, esses policiais estavam bloqueando o batalhão. Eis que depois de algumas tentativas pacíficas de negociação, sim, gente, dizem que contrariando as leis genéticas, ele ainda tentou ser pacífico. Ele simplesmente subiu numa retroescavadeira e chegou lá peitando com tudo. Começou a avançar lá pra entrar no batalhão, minha filha, à força. Ele só fez pegar um megafone e gritar: vocês têm 5 minutos pra saírem daí. E aí, minha filha, vrum, vrum, retroescavadeira nelas. Acabou que deu merda, você já acabou levando um tiro. Mas pro desespero dos haters, a saúde dele ficou ok. Mas chega da maricona Cidinha Gomes, gente. Agora a gente vai falar de uma coisa que já pediram bastante pra gente falar aqui no canal. Que é tipo assim, um divisor de águas nos barracos do Ceará. Vocês sabem que a gente tá falando da batata do porpino. E a primeira coisa que chegou a público foi esse lendário vídeo aqui. Uma mulher brigando. Olha, minha Nossa Senhora! Tudo começou em janeiro de 2018, com duas protagonistas que são nossas anti-heroínas, Topázio White e Ingrid. Quem tava vivo sabe que essa história foi um grande frenesi, não só em Fortaleza, mas no Brasil inteiro. E aí, quando a gente achava que nunca mais iria entender essa história, vieram os áudios. Esses áudios me salvaram. Esses áudios deixaram toda a história ainda mais, assim, entertaining. Então vamos ouvir. A gente pediu batatinha e onion rings, sabe? Quando chega do nada, vão 5 raparigas. Do nada. Chega 5 meninas e sentam na mesa. Vocês chegam aqui, sentam sem ser convidada, começam a comer a comida, aí começou a putaria. Começou o xingamento na mesa. Aí eu tava com a bolsa da Gucci, eu disse assim: ei, cala a boca aí, vocês tudinha, suas bandas de Lisa. Que essa bolsa aqui paga a vida de vocês. Aí a Milena se levantou, jogou o guardanapo em cima da mesa e assim: bora, amiga, vamos levantar daqui, deixa essa rapariga aqui. Se levantou e saiu. Do que ela saiu, a menina voou no cabelo da Milena. Do que a menina voou no cabelo da Milena, outra veio falando não sei o que pra mim. Aí eu joguei meu copo de limonada na cara dela.
E me levantei e fui pra cima da outra que tava com a Milena. Do que eu fui pra cima da outra, porque o meu cropped que rasgou. Aí eu me baixei por causa dos meus peitos, entendeu? Pra ninguém ver. Do que eu me baixei e fiquei de cabeça pra baixo, a menina pegou no meu cabelo, do que é só isso. E tipo assim, todas vieram pra cima, entendeu? Só que ninguém me bateu, só puxaram meu cabelo. Aí prostitutas tiraram ela e a gente foi embora. É porque rapariga é bicho cara de pau, velho. Eu não aguento. Tipo assim, macho, querendo dizer que a Topaz foi mais educada e a Ingrid ia deixar. Aí uma disse, eu vou pagar a conta, a outra, não, pô, eu pago, e não sei o quê. Aí começou a discussão entre elas, porque a Ingrid começou a falar, minha bolsa compra tua vida, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, macho, a Ingrid pegou o copo e jogou na cara da Topaz. Aí a Topaz jogou a mesa, aí quando eu fui ver a outra, tava jogando a cadeira. Mas isso daí foi no final. Tá, agora vamos pra complexa linha do tempo. Naquela fatídica noite, as duas estavam no Colosso, que pra quem não é de Fortaleza, é um lugar de social super hétero e é pra quem tem assim, ó, money. As duas estavam juntas, mas não estavam shallow now. Ambas foram convidadas por um amigo em comum, um tal de Victor. Ou é Vitor? Enfim, ele era a Suíça do grupo, aquela coisa neutra. Ele chamou a Ingrid, que estava com um grupo de amigas, e ele também chamou a Tops, que estava com o seu bonde. No final tava uma galera enorme, mas parece que nenhuma das duas se falou nem nada. Terminou a festa, né? A larica reinou, porque enfim, ninguém é de ferro. Aí eles resolveram ir comer um lanchão nervoso lá no Porpino, que é essa hamburgueria que tem aqui, que é super descoladona, o pessoal é tudo assim, tatuado, os porta-guardanapos são latas de farinha láctea, é assim, né? Eis que esse Victor, né, que é a Suíça, foi pro Porpino e deu uma carona pra Ingrid. Chegando lá, a Ingrid fez o pedido, né, que causou a discórdia, que foi a batatinha e a onion rings. E o resto é história, né? A comida chegou e com ela a baixaria. A Ingrid e uma amiga dela estavam lá se deliciando com as batatinhas que elas tinham pedido. E aí chega a Tops. Um pouquinho atrasada e ela também chegou acompanhada do seu bonde, que eram as 5 amigas. E as recém-chegadas sentaram lá e se sentiram na liberdade de comer os quitutes alheio. Eis que a Ingrid logo espuma e começa a falar. Ela manda elas pararem e que elas são um bando de lisa. Que inclusive a bolsa dela vale muito mais que a vida de tudinho junta. Lembrando que a bolsa dela supostamente era da Gucci. E a Topazio fez o quê? Ficou calada? E nisso uma nova personagem aparece. A amiga da Ingrid, Milena. Que fala o famoso quote... Vamos embora, mulher. Deixa essas raparigas someadas comer que elas precisam mais que a gente. E jogou o guardanapo na mesa pra ir embora. Aquela clássica cena de filme americano que a pessoa diz assim, perdi o apetite. Nisso, uma das fiéis escudeiras da Tops se levantou de uma vez e voou no cabelo da Milena, né? Que provavelmente era um mega, ela arrancou tudo. E aí, nisso, a Ingrid, né, usou as armas que tinha e jogou uma limonada na cara da Tops. No entanto, o Império contra-ataca e a escudeira da Tops voou no cabelo da Ingrid. Nisso vocês não vão acreditar no que aconteceu. O top da Ingrid rasgou e foi nesse momento que o Team Topazio, ó, aproveitou que o inimigo estava debilitado e foi lá, ó. Todo mundo de uma vez, lembrando que era 5 contra 2. No caso, né, a Ingrid e a Milena contra o batalhão. E aí, né, gente, óbvio que a gente sabe quem perdeu essa batalha. De resto, né, gente, apartaram a briga e aí vocês já sabem, começaram a circular os áudios e aí hoje a gente tem essa maravilhosa história pra contar. Gente, eu vou até beber uma aguinha aqui pra recuperar depois de tanta fofoca e baixaria. A repercussão histórica desse evento foi grandemente notada na economia alencarina. Simplesmente todas as hamburguerias e redes de lanche da cidade fizeram essa promoção de batata e onion rings se passando mamando nas tetas desse barraco. E a gente, né, que não é nem burro nem nada, foi em todas. Outro caso que a gente trouxe aqui é do bolo de aniversário do prefeito Roberto Cláudio. Todo mundo sabe que esse maluco adora pegar uma motosserra e destruir qualquer árvore que ele vê para transformar num viaduto. Eis que em 2015, quando ele fez 40 anos, ele recebeu nada mais, nada menos do que esse bolo aqui,
que representa todo o mandato infinito dele, né, gente? E ele ainda conta que o pedido dele a assoprar as velhinhas foi para que o Eduardo Cunha tomasse juízo. Na época, né, o Cunha ainda não tava no xadrez. Mas, gente, sério, foi muito icônico ver que até o bolo do Roberto Cláudio é de viaduto. Fútil também é cultura, né, gente? E agora a gente vai dar o backstory, assim, da maior coisa que aconteceu em Fortaleza. Ele mesmo, gente, o bode ioiô. Bora com a gente pra nossa máquina do tempo. Bora lá pro finalzinho de 1890, lá na Belle Époque de Fortaleza. Ao que se conta, tinha um famoso boêmio aqui chamado Paulo Laranjeira. Esse cara era louco num Geras, ele bebia todas, fumava, virava à noite, queixava as menininhas. Mas um dia ele se apaixonou perdidamente por uma racha que mora no que hoje nós conhecemos como a Tristão Gonçalves, né, gente? Aquela rua lá no centro. Agora eu tô na dúvida se lá é uma rua ou é uma avenida. Aí ele começou a fazer seresta lá na casa dela, até piano ele levou pra tocar com os 4 brothers dele, mas não dava em nada, gente, gado demais. Ele tentou seduzir a gata, mas não adiantou, até porque, né, ele tinha aquela péssima reputação de ser da night e na época mulher nenhuma queria aquilo, né? Num ato final de desespero para conseguir o coração da gata, ele encomendou 20 garrafas de champanhe que demoraram meses pra chegar, né? Porque, enfim, naquela época as coisas eram difíceis. E aí, quando chegou, ele chamou os parceiros dele pra tomarem todas em frente à casa da menina, enquanto eles tocavam o hit número 1 do Paulo Laranjeiras, a valsa Seu Desprezo. Gente, mas sério, se a menina não gostava dele, ele ficar fazendo baderna do lado de fora da casa dela, tomando toda, com os caras tudinho tocando, não é o jeito de conseguir. Ela devia odiar ele cada dia mais. Quando ele viu que a mocinha não ia atender a porta, aconteceu uma coisa muito triste. Ele sacou uma arma e acabou com a sua própria vida. E os amigos dele não precisam nem dizer, né? Eles ficaram assim, em choque. Mas eles seguiram com a vida. E todo aniversário de morte desse cara, eles se reuniam, iam tomar todos na Praça do Ferreira e ficar, né, honrando a memória dele. Eis que no 18º aniversário de morte desse boy, algo inesperado aconteceu. Um grupo de retirantes da seca chegou lá na Praça do Ferreira e ficou tentando empurrar para esses bebos comprarem um bode. E eles lá, muito bebo, muito loucos, começaram a ficar lá frescando com o bode, né? Acabaram dando cachaça para esse bode e ele lá só no gloob-gloob, botavam um charuto cubano nele e ele só... tranquilaço. Uma hora os bebos começaram a tocar a fatídica valsa Seu Desprezo e o bode simplesmente começou a espumar, caiu pra trás, ficou assim... pânico. Aí os bebos pararam de tocar, aí o bode ficou bem. Aí os bebos tocaram de novo, aí o bode fez drama. Aí ficou nessa putaria. Eis que a partir desse momento, os caras tudo botaram na cabeça que aquele bode era a reencarnação de Paulo Laranjeira. O bode acabou sendo vendido para uma empresa tipo de coisa de pele, sabe? Eles acabaram se comovendo pela lenda e não mataram o bichinho. E o bode todo dia fazia seu Cooper. Ele ia lá da Praça do Ferreira até a Praia de Iracema, que era onde era a sede dessa empresa. E depois ele voltava. E ele fazia isso todo dia. Então, gente, é por isso que o nome dele é Ioiô, entendeu? Vai e volta, a galera apelidou por causa disso. Pra quem não sabe, depois disso, ele começou a ficar muito famoso na cidade. Justamente por causa que ele sempre tava curtindo a vida, bebendo, dançando, fazendo seu Cooper, curtindo a vida, né, gente? Vida boa demais. Alguns dos momentos que o bode mais querido do Nordeste nos proporcionou, né? Uma vez estava tendo inauguração de um cinema lá na Praça do Ferreira e era, assim, o grande evento do momento. Tava todos os políticos, celebridades, geral lá esperando o babado acontecer e num ato de rebeldia, bode Ioiô simplesmente avança e come a faixa de inauguração. Outro grande feito e talvez o mais celebrado da lenda foi quando em 1922 ele quebrou todas as barreiras, se tornando um vereador furry. Sim, gente, ele foi eleito a vereador. Mas pasme, gente, a popularidade dele era tão grande que ele não era nenhum candidato. Acontece que naquela época você tinha que escrever o nome do seu candidato e botar lá na urna. E todo mundo escreveu bode Ioiô. Infelizmente, ele nunca tomou posse do seu cargo por direito, mas esse foi um grande marco na sua carreira. Ele foi empalhado depois que bateu as botas em 1931, se tornando assim imortal!
Hoje ele tá no Museu do Ceará e se você achou que a história acaba por aí, espere. Eis que em 1996 ele teve o pobre do seu rabo roubado. Alguém simplesmente entrou no museu e roubou o rabo do bode ioiô. Ninguém sabe quem foi esse malandro e o ioiô tá até hoje sem rabo. Ai, gente, muita história, né? Mas é isso mesmo, né, gente? Conta aqui nos comentários qual foi o seu caso favorito e qual você acha que deve ter na parte 2. Lembrando que a gente só vai fazer essa parte 2 se tiver muita curtida e muito comentário pedindo, porque nós somos biscoiteiros sim. Lembra também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, seguir a gente lá no Instagram, que todo dia a gente posta muito meme, muita besteira, todo dia a gente posta conteúdo nos stories, sempre tem vídeo no IGTV também. Então é isso, gente, um beijo e lembre-se sempre que homem nem é gente. Homem, nem a gente. Menos o bode ioiô.